E gostaria de passar para o nosso evangelista, que vai trazer a palavra nessa noite. Pai querido santo, toma aí, Jesus, o teu ungido em tuas mãos. Usa ele, ó Deus, conforme a tua vontade, o teu querer. Pai, o povo é teu, a casa é tua, Espírito Santo. Adentra, Deus, uma vez mais, Pai, sobre os lábios do teu filho, Pai, no nome de Jesus. Salve, Deus, da paz, Senhor. Amém. Eu não tinha lido o título, eu tinha lido o texto, mas não tinha lido o título. O título da passagem diz assim: Josias repara o templo. Segundo Reis 22, igreja. Todos encontraram? Pastor, tira o som, por favor. Tira o fundo, por favor. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jedida, filha de Adaias, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Zafar, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, no qual os guardas do umbral da porta ajuntaram o povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. A igreja pode se sentar. Aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregaram nas suas mãos. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafar: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Zafar, e ele o leu. Então o escrivão veio ao rei e referiu ao rei a resposta, e disse: teus servos ajuntaram dinheiro que se achou na casa. Sucedeu, pois, e também Zafar, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Zafar o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Igreja, quando Josias, muito novo, ele recebe a função de reinar, a palavra nos diz que ele faz tudo conforme seu pai Davi. Ele era da descendência do rei Davi. A descendência do rei Davi nunca se apartou do reino até Jesus. Porém, antes dele, depois dele, teve reis que não fizeram segundo a vontade do Senhor, não andaram segundo a lei, não fizeram aquilo que Davi tinha feito, sabendo que seu pai Davi era um homem segundo o coração de Deus. Feito isso, ele manda que ajunte todo o dinheiro de oferta que recebeu na casa e manda reformar o templo. O templo sempre foi sagrado, o pessoal sempre queria reformar o templo. Porém, quando ele vai reformar o templo, a palavra vai nos dizer que dentro do templo havia muita idolatria. Só que antes da idolatria se acha o livro da lei. Mas o livro da lei ele estava onde? Dentro do baú onde estava o dinheiro.
Então eles abrem aquele baú para pegar o dinheiro e acham o livro da lei lá dentro. Por curiosidade, o sacerdote vai ler. E aí, como respeito, ele leva ao rei e fala: rei, achei isso aqui, ó. O rei rasga suas vestes quando ele ouve o que a lei diz, o que a palavra de Deus diz. E ele, quando ele rasga suas vestes, é por quê? Porque ele, na consciência dele, ele entendeu que ele até está reparando o templo, mas tudo lá dentro está errado. E aí, quando ele nos mostra, ele vai nos mostrar que a palavra de Deus vai nos mostrar que ele chama o sumo sacerdote, ele chama o escrivão e diz assim: consultem ao Senhor por mim. E eles vão a uma profetisa chamada Hulda. E quando aquela mulher ela vê eles, ela diz assim: assim diz o Senhor, eis que eu trarei mal a este lugar. Mas no capítulo 23, a palavra vai nos dizer que Josias, quando ele faz uma reforma, e essa reforma ela é conhecida durante muitos e muitos anos depois de Josias, porque nessa reforma é uma reforma espiritual, é uma reforma não só material do templo, mas é uma reforma de tudo aquilo que tirava o reino da presença de Deus. Meu Deus. E aí no texto do capítulo 23, ele vai nos dizer que ele tira de dentro do templo os sacerdotes de Baal, ele tira as estátuas de Aserá, ele tira os sacerdotes que adoravam o sol, os sacerdotes que adoravam a lua, e toda a adoração enganosa que tinha no templo. Quando ele faz isso, o Senhor volta a se agradar deles. Ele faz o quê? Ele reúne o povo, sabendo que algo estava de errado ali. No meio da caminhada, o povo se perdeu, o povo desviou o olhar. Não, irmão, mas será que desviou? Desviou, porque a palavra vai nos dizer que Josias ele não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Josias. Aleluia. E assim diz o Senhor, que vai fazer mal a este lugar. Se tivesse todo mundo reto, ninguém tinha desviado, ninguém tinha se apartado da presença de Deus. Quando o rei ouvisse as palavras da lei, ele não rasgaria suas vestes. E aí, quando o templo ele é totalmente reformado, o Senhor ele se agrada. Antes do capítulo 23, a palavra de Deus vai nos dizer que a profetisa disse assim, completando: porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direi: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o seu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, de tudo que ouviu o que eu falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as suas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Abrindo o livro da lei, a gente renova a aliança com Deus. A igreja, quando ela passa a ver que falhou em algum lugar, a Bíblia vai nos mostrar que Deus ele olha de volta e ele diz: o que era mal agora vai ser bem. O que estava quase falido, o que estava quase sem ninguém, agora vai ser uma bênção. A missionária Sandra ontem ela comentou comigo sobre a campanha e ela falou para mim: vão ser 7. Quantas levantaram? Quantas foi? Não, não foi 7, foi mais. Foi 7? Irmãos, só 7. Não, tinha mais. Tinha mais. É brincadeira.
Quando as irmãs se levantaram, o Senhor disse assim: o Senhor me fez lembrar da palavra que fala que Davi, ele estava na caverna e ele estava fugindo, porém tinha os valentes. Aleluia, Jesus. E não era nem aí que eu ia continuar, eu ia voltar para a uva. Mas aí, nos valentes de Davi, não tinha ninguém que prestava no mundo. Só tinha os rejeitados. E Deus faz aqueles homens seguirem o teu servo e serem valentes dele, até o fim do reino. E tudo aquilo que era maldição, a profetisa Uda, ela vai dizer, vai virar bênção. Tudo aquilo que era negação, vai virar aprovação. Tudo aquilo que era desgraça, vai descer graça. Aleluia, de Deus. Aleluia. Deus só quer o quê? O empenho de vocês. Aleluia, dessa maneira, Jesus. Aleluia. Deus só quer o quê? A presença dele seja única. Aleluia. A palavra vai nos dizer que quando eles abrem o livro da lei, eles entendem que Deus não divide a adoração dele com ninguém. Mas, irmão, aqui não tem ninguém que vai para a igreja católica. Aqui não tem ninguém que vai para outras religiões. Mas aqui tem gente muito mais compromissada com o trabalho do que com a casa do Senhor. Aqui tem gente muito mais compromissada com a limpeza de casa do que com a palavra do Senhor. Aqui tem gente muito mais compromissada com a preguiça do que com a casa do Senhor. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que se seguir o livro da lei e andar reto como os ensinamentos mandam, o que era desgraça vai virar bênção. O que estava bloqueado vai desbloquear. Aquilo que estava travado vai destravar. A porta que não abriu vai abrir. E a que fechou, fechou porque Deus quis. Amém, glória a Deus. Deus da glória, aleluia. Glória, Espírito Santo do Senhor. Deus, ele tem muito falado comigo sobre provisão. E sabe quando Deus te permite passar a prova? Ah, irmão, mas a porta fechou para mim. A porta fechou para você não foi porque era prova do inimigo. Foi porque era prova de Deus. Para você vir para cá, abrir isso daqui, praticar. E quando você entender que você é dependente de Deus e de mais nada, tudo vai mudar na sua vida. Aleluia. Deus, ele já tinha determinado sobre o reino de Judá e Israel a maldição. Mas ele diz: como o rei rasgou as suas vestes, se compadeceu da lei, reuniu o povo e falou: agora todo mundo vai orar comigo. E quem adorava deuses estranhos, quem tinha outros compromissos, vai sair fora. Não vai fazer mais. Agora a vida muda. Agora o que era desgraça vai virar a bênção. Seja Deus, em nome de Jesus. Irmãos, ninguém quer nada no mundo com você. Você não prestava para nada. Não servia para nada. Ninguém contava segredo. Não era amigo de ninguém. Não era íntimo de ninguém. Não tinha relacionamentos bons. Mas o Senhor te escolheu. O Senhor te chamou. Porque Ele te diz assim: eu sou o seu melhor amigo, desde que você me permita entrar. Glória a Jesus. Às vezes a gente acha que a prova vem do inimigo, mas a prova não vem do inimigo. Um texto para exemplificação para os irmãos, lá em Gênesis, quando Deus fala para Abraão: Abraão, a bênção que você tanto me pediu, leva para o monte e sacrifica. Abraão não questionou. Abraão não contou para sua esposa. Abraão pega Isaac,
faz na mala e vai. A caminhada dura 3 dias. Nessa caminhada que Abraão ali dura 3 dias, ele chega ao pé do monte. Mas irmão, por que a prova tem que demorar tanto? Porque se Deus der de mão beijada, você não dá valor. E Deus também não queria Abraão agindo por emoção. Não é para matar, então tá, resolvi. Não é. Deus queria que Abraão refletisse. Abraão não abre a boca. Mas aqui, Deus sondava. Aleluia. E quando Abraão sobe o monte, Abraão amarra Isaac, coloca ele no holocausto, Deus fala para ele, não precisa sacrificar. E ele provê. Mas por que Abraão pede? Por que Deus pede Isaac para Abraão? Deus estava dizendo assim para Abraão: você gosta mais de Isaac do que de mim. Eu não posso te perder para aquilo que eu mesmo te dei. Às vezes a gente pede para Deus abrir porta. Às vezes Deus pede um relacionamento. Às vezes a gente pede para Deus um relacionamento. Às vezes a gente pede para Deus uma resposta. E Deus está te dizendo assim: eu não vou te dar agora. Sabe por quê? Porque eu não vou te perder para aquilo que eu mesmo te dei. Você só vai ter a hora que você se dobrar diante do livro da lei e cumprir os meus mandamentos, cumprir o que eu quero para você. A hora que você se converter de todo o coração e deixar o mundo de vez. Aleluia. Aleluia. Mas irmão, é duro. Era duro para Abraão também. Quem aqui teria coragem de dar o filho para sacrifício porque Deus pediu? Ninguém. Eu não daria. Mas Deus prova em outros lados. Eu posso dizer com convicção que Deus já fechou a porta para mim fazer ir para a casa dele. E assim que eu cheguei, Deus olhou e falou para mim: foi eu que marquei esse encontro contigo, foi eu que fechei as portas, porque não descia mais de madrugada, porque não me adorava mais, porque não jejuava mais. E onde eu estava? Estava no som da igreja. Eu era só eu trabalhava na casa do Senhor. Mas diferente de Marta, que muitos faziam, Maria estava onde? Prostradas aos pés de Jesus. Porque o que importa é Jesus, não é os afazeres. O que importa é estar na presença de Deus, não é os afazeres. Deus deu a visão da campanha porque Ele quer ficcionar vocês na presença dEle. Aleluia. O tema é Neemias, e esse eu não sabia. Mas por que reconstrução de muros? Espírito Santo de Deus. Ele tem muro na chave, igreja. Ninguém reveste aquilo que não precisa ser reformado. O tema de Josias é a grande reforma. É a grande reforma espiritual que Josias ele vai fazer na cidade. Porque o povo ele tinha se perdido. Porque o povo ele não estava adorando mais só Deus. O povo tinha adorações estranhas. E adoração estranha essa hoje pode ser qualquer coisa. Isso é verdade. Eu peço para Deus um carro, e quando eu tenho um carro eu vou viajar. Eu peço para Deus um emprego, e quando Deus me dá um emprego eu não tenho tempo para vir para a igreja ou eu estou cansado. Eu peço para Deus uma esposa, um esposo, e quando eu começo a me relacionar eu estou passeando, estou no shopping. Não dá tempo de ir para a igreja. Eu Aleluia. não consagro mais, porque ficar sem o café da manhã dói na minha barriguinha. Eu não escuto mais louvores no meu carro, porque louvores enjoam, é chato. Eu não oro mais de madrugada, porque eu não consigo acordar. O despertador tocou, eu estava com preguiça de levantar. E aí Deus fala assim: eu não te abençoo mais, porque você não me serve mais. Verdade, Jesus. E aí dói aonde? É, Deus. E aí pesa aonde? É, Deus, dessa maneira. O que o Senhor quer falar para a igreja hoje? Com uma grande reforma, com Marta e Maria, com Neemias, é que Ele quer mais a busca de vocês. Glória a Deus. Ele quer mais a adoração de vocês. Glória a Deus. E quando me adorar em espírito e em verdade,
quando eu louvar de todo o coração, quão grande é o meu Deus, aí eu começo a trabalhar de novo na vida de vocês. Aí você vai começar a entender que o resto nada mais faz sentido. É verdade. Eu estou na caverna com Davi. Eu estou servindo aquele que Deus chamou. Glória a Deus. Eu estou servindo a Cristo. Melhor Maria servir a Cristo do que Marta fazia os afazeres. O caminho para Emaús vai nos dizer no Evangelho que os discípulos não reconheciam mais Cristo, porque eles estavam mais preocupados em fugir, em arrumar a mesa, do que prestar atenção naquele que andava ao lado deles. E aí Jesus ele vai dar um sinal para os discípulos entenderem: aquele é Cristo, a quem seguíamos. Vamos voltar. Irmãos, eu não vim para domingo para ouvir uma palavra de pancada, para ouvir um puxão de orelha. Sinto muito. Vou fazer uma pergunta. Vou pegar o Marcos. Marcos, quando você repreende a Cauane, é por quê? Por quê? É. Ela fez errado. Mas porque você quer ensinar o certo. Certo? Porque você ama ela? Que não? Porque você ama ela. Sim. Você quer ensinar o certo porque você ama ela. Você quer ter uma filha educada, certo? Que faça o certo, caminhe certo. Assim o Senhor fala para a igreja. Eu repreendo é porque eu amo. Não é porque eu quero ver você chorando. Jesus, assim mesmo. É porque eu amo. Que eu repreendo. Que eu puxo a orelha. Irmão, mas eu queria bênção. Eu queria sair daqui sendo abençoado. Ah, você vai ser abençoado. Depois que o joelho da calça estiver marcado, porque está ralando no chão. Aleluia. Glória a Deus. Depois que estiver orando demais, jejuando demais, aí sim vai jejuar mais um pouco. Não vai ser fácil, não. Não vai ser flores. Não vai ser sorrindo. Não vai. Não adianta, não vai. Mas sabe o que vai ser? A vida eterna. Aquilo que a pastora falou faz total sentido. Porque não somos cidadãos daqui. Somos filhos de Deus. E Deus ele mora aonde? E qual é a nossa herança? Vocês sabem, só não fazem. Sabe, já ouviram aquela palavra do filho pródigo? O filho pródigo, o pai não vai atrás. O pai não vai atrás. O pai cansou de destruir quando ele está dentro de casa. E aí, o filho fala: eu vou passear. Pode ir passear. Pode ir passear. Vai passear, se diverte. Vai, pega herança e vai. E aí, o filho pródigo, quando ele está lá fora, ele entende o quê? O que eu tinha com meu pai era muito melhor do que eu tenho hoje. Eu vou voltar. E quando ele retorna para a casa do seu pai, antes que ele chegue, o seu pai já estava de braços abertos para abraçá-lo. O seu pai já estava na sua direção, preparando festa. O Senhor Jesus ele está de braços abertos hoje para abraçar alguém. Para abraçar alguém que conhece a lei, que conhece os caminhos dele, que sabe que o muro ele está em ruínas e que ele precisa ser reconstruído, que sabe que precisa de uma reforma, mas não faz sozinho. Então o pai diz assim: vem, volta, caminha comigo e eu ajudo a reformar esse muro. Diferente do Antigo Testamento, aonde eles precisavam se mover mais, hoje nós vivemos na graça. Jesus ele morreu por mim e por você, o véu se rasgou, a gente tem acesso a Cristo, e sempre que precisamos, o Senhor ele fala o quê? Vem que eu te ajudo, vem que eu te mostro, vem que eu te ensino, vem que eu te transformo. A ortodoxia cristã, nós estamos falando disso na escola dominical, ela nos mostra que
O cristão, se não houver mudança de caráter, ele não é cristão. Ele crê, ele é crente, mas não é cristão. Para ser cristão, precisa de mudança de caráter. Mas para mudar esse caráter, só Cristo vai mudar. Então Cristo ele diz assim: dá um passo que eu te dou um abraço. E não te solto mais. Não vou soltar nunca mais. Eu me lembro do dia, começo do ano, que eu estava ali perto da escada e eu falei para o Márcio quando ele estava vindo: Márcio, eu só digo assim para Deus: vai doer? Vai, mas segura na minha mão, porque se eu segurar na sua, escorrega. Então Jesus, segura na minha, como segurou na de Pedro, e puxa eu para cima, se o meu pé vacilar. E aí o Senhor ele diz assim: irmão, bota o pé na água, sem ver, bota o pé, igual Pedro fez, dá o primeiro passo, e o meu braço vai estar lá estendido para te segurar. O meu braço vai estar lá esticado para te segurar e ouvir você cantar para mim de novo: quão grande é o meu Deus. Grupo de louvor, vem aqui louvar de novo, por favor. Quão grande é o meu Deus. É o que o Senhor ele quer ouvir de mim e de você quando a reforma acontecer. E essa reforma ela vai ser uma reconstrução de muros. Essa reforma vai tirar de dentro para fora o que Josias mandou fazer no templo. Josias ele não mandou construir o templo de fora para dentro, foi de dentro para fora. Primeiro tirou a imundícia, primeiro tira a sujeira, primeiro tira tudo aquilo que te tira do caminho. E aí de dentro para fora, de dentro para fora, o Senhor vai fazer uma transformação. Daqui uns dias, você vai olhar para dentro e vai falar: eu nem acredito que isso aconteceu. Eu nem acredito que o muro que estava desmoronado, o Senhor construiu. No meio do caminho, alguém vai dizer: para, esse muro, se passar uma raposa, vai quebrar. E o Senhor vai dizer assim: não vai quebrar nunca mais. Porque eu vou passar a argamassa enquanto você põe as pedras. Pode de novo. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. E se precisa reconstruir o muro, se precisa voltar nos caminhos do Senhor, essa é uma oportunidade que o Senhor dá. Aleluia! Uma reforma ela vai acontecer de dentro para fora. E o Senhor ele quer tirar tudo aquilo que não presta. O Senhor ele quer tirar tudo aquilo que te faz esquecer que de joelho é muito melhor do que de pé. O Senhor ele quer reformar do espírito para a carne. E quando a carne olhar para o espírito, vai dizer: não dá mais. Aqui não tem lugar mais para mim. Eu preciso de uma reforma. E vai haver uma mudança de caráter. Quem te olhar na rua vai dizer: você não é aquela pessoa que eu vi semana passada. Você não é mais. Agora eu quero ficar perto de você. Agora eu vejo a luz de Cristo brilhar em você. Agora eu vejo a glória de Deus em você. Se for de Deus para alguém aqui hoje, curve sua cabeça. Cante o quão grande é o meu Deus. Pode soltar, pastor. Glória a Deus. E se for da vontade, uma reconciliação, uma entrega de vida para Cristo, vem aqui na frente que a pastora vai descer para orar por você. Convido o povo de Deus a ficar de pé nessa noite. Aleluia!